Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live, para nossa terceira live de aquecimento da super aula para destravar o intestino. Gabi, que aula é essa? Que live de aquecimento é essa? Me explica que eu não estou entendendo nada. Eu vou te explicar, tá bom? Então, o que vai acontecer? No dia 2 de dezembro, ou seja, na próxima terça-feira, eu vou fazer a super aula para destravar o intestino, que é uma aula online e gratuita, onde eu vou te dar os primeiros passos para eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha sem usar remédios. Além disso, nessa aula eu vou te mostrar por que tudo que você fez até hoje não funcionou para o seu intestino, por que nada deu certo até agora, tá? E eu vou fazer isso em uma aula, né, que é online, que é gratuita e que está com inscrições abertas. Então, você vai lá no link da minha bio, que é aquele linkzinho azul, vai clicar, colocar seus dados e aí a gente vai fazer a sua inscrição para a aula, tá bom? Então, vai acontecer no dia 2, que é na terça-feira, dia 2 é terça-feira mesmo, né, gente? Às 20 horas, beleza? Deixa eu só conferir aqui, que eu voltei de férias, eu vou falar pra vocês, é terça-feira. Eu tô um pouco assim, sabe, perdida com a vida, a gente fica de férias, fica viajando, fica muito fora da rotina, e aí a gente acaba se perdendo um pouco, né, depois. Eu não sei vocês, mas eu sou bem assim. E aí eu voltei ontem, né, pra João Pessoa, então eu tô um pouco perdida ainda. Tô um pouco perdida aí no que eu tenho que fazer. Beleza. Bom, então aí, gente, o que vai acontecer? A gente vai fazer essa aula, né? Essa aula para destravar o intestino e eu vou te dar aí os primeiros passos para que você consiga resolver isso, para que você consiga resolver esse problema que provavelmente vem te acompanhando há muitos anos, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E eu vou abrir, depois dessa aula, a última turma do Desenfesa de 2025. Então o Desenfesa é um programa que eu tenho, um programa de tratamento focado em destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem remédios. Então depois dessa aula eu vou abrir mais uma turma do Desenfesa, a última turma de 2025. Tá bom? Então, se você é uma pessoa que quer terminar o ano destravado, com o intestino funcionando, saudável e tudo mais, você vai clicar, vai participar dessa aula e depois você vai se tornar a minha aluna, beleza? Bom, então é isso, vamos lá, vamos conversar hoje sobre faço dieta e meu intestino continua preso. O que tá acontecendo? Por que isso está acontecendo? Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. E eu quero saber de vocês que estão aqui, ou você que está assistindo essa live gravada, se você é uma pessoa que faz dieta, que come saudável, que o intestino continua preso. E também eu quero saber se você começou a fazer, por exemplo, uma dieta de emagrecimento, foi a nutricionista, mudou os seus hábitos alimentares e o seu intestino ou continuou preso ou ele piorou, tá? Eu quero saber essas duas coisas de você. Comenta aqui pra mim, pra eu saber, tá? Porque isso, gente, infelizmente é uma coisa muito comum, tá? É muito comum que as pessoas cheguem pra mim e falem assim: ah, eu tinha intestino preso a vida inteira. Aí eu peguei e fui na nutricionista e ela me passou para comer fibras, para tomar mais água e tal, e meu intestino ficou mais preso ainda. Ou eu comecei a fazer uma dieta de emagrecimento e meu intestino prendeu ainda mais. Ou eu mudei toda a minha alimentação sozinha, eu tirei o açúcar do café, eu tirei o refrigerante, eu tirei o tanto de doce que eu comia, eu tirei um monte de coisa, eu cortei glúten, eu cortei lactose e meu intestino continua preso. Ele tá até pior, viu, Gabi? Ele tá até pior do que ele era, né? Então, se isso está acontecendo com você, fica aqui nessa live que eu vou te contar por que isso tá acontecendo, tá bom? Bom, então lembrando que eu vou falar disso aqui como uma nutricionista especialista em intestino. Eu tenho pós-graduação em gastroenterologia, eu estudo intestino desde 2020, né? Tenho curso de modulação intestinal, dieta low FODMAP, aprofundamento em leitura de exames e sou pós-graduada em gastroenterologia. Estava inclusive em Brasília nesse final de semana, em um encontro dessa pós, onde a gente fala aí sobre saúde intestinal. Então, eu estou te falando, tudo que eu vou te falar nessa live é a partir do conhecimento de uma nutricionista especialista em intestino, não de uma nutricionista clínica comum, uma nutricionista geral, generalista, que atende aí emagrecimento, ganho de massa, coisas nesse sentido. Então, eu falo tudo que eu trato, né, nas minhas alunas é a partir do intestino. Porque, gente, se o intestino não está saudável,
saudável, se você não tem um intestino que tá regulado, que tá saudável, que tá desinflamado, nada no seu corpo vai melhorar. Nada na sua vida vai melhorar, tá? Então a gente precisa arrumar a casa, arrumar esse intestino, regular esse intestino para que você consiga melhorar qualquer outro aspecto, desde o emagrecimento até o ganho de massa, a fertilidade, tudo, tá? Então tudo isso depende de um funcionamento intestinal adequado, né? E aí, sabendo disso, sabendo que eu vou te falar que a partir de uma nutricionista, a partir do conhecimento de uma nutricionista especialista, o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa, que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Fazer uma dieta saudável não significa que é uma dieta boa para o seu intestino, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Ah, Gabi, mas eu já como de forma saudável. Eu como fruta, eu como verdura, eu não tomo refrigerante, eu não como fast food, mas o meu intestino continua travado. Gente, comer de forma saudável é obrigação de qualquer ser humano. Tá? Se você é uma pessoa que tem mais de 20 anos, se você é uma pessoa adulta, uma mulher adulta, você tem que comer de forma saudável. Então, assim, não colocar açúcar no café, não beber refrigerante, se entupir de açúcar, se entupir de industrializado. Isso é básico, isso todo ser humano tem que fazer. Todo mundo que quer viver bem, que não quer ter doença crônica, que quer ter uma noite de sono tranquila, que quer fazer manutenção de peso. Então, dieta saudável é para todo mundo, para qualquer ser humano, ok? Então, coloque isso, é a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Dieta saudável é para todo mundo, tá? Beleza. Dito isso, a gente precisa entender que em uma dieta saudável, a gente tem várias vertentes de uma dieta saudável. Então, você pode fazer uma dieta saudável, por exemplo, que seja pobre em carboidrato. Você pode fazer uma dieta saudável que seja pobre em gordura. Ou uma dieta saudável que seja rica em proteína, tá? Não rica em proteína, mas com uma boa quantidade de proteína. Quando a gente faz uma dieta, por exemplo, que tem baixíssima quantidade de carboidrato, isso é uma das coisas que podem levar ao intestino preso. Então, uma dieta low carb muito restrita, uma dieta cetogênica muito restrita, são dois tipos de dietas que podem dificultar o funcionamento do intestino, porque muitas vezes você não fornece para o seu corpo os elementos que ele precisa para formar um bolo fecal. Tá? Então, você pode estar em uma dieta saudável, low carb, cetogênica, hiperproteica e ser uma dieta que não é propícia para fazer o seu intestino funcionar, tá? Então, dietas com baixíssimo teor de carboidrato, que tira muita fruta, que tira muitos legumes, que tira muita, por exemplo, não coloca uma aveia, por exemplo, na quantidade certa, é uma dieta que pode sim travar o seu intestino. Ela é uma dieta saudável, mas ela não é uma dieta estratégica para fazer o seu intestino funcionar, tá? A mesma coisa acontece, gente, com dietas baixas em gordura, né? Porque até hoje ainda tem nutricionista que prescreve, e eu digo até hoje porque isso é uma coisa muito antiga, que prescreve diet, light, produto zero, né? Então, se você tá comprando muita coisa light, significa que você está consumindo muitos alimentos industrializados. Tá? Então, requeijão light, iogurte light, coca zero, enfim, se você tem uma grande quantidade desses alimentos na sua rotina, significa que a sua alimentação, ela provavelmente é uma alimentação bastante inflamatória, ainda que seja baixa em calorias, ainda que seja uma dieta saudável. Tá? Então, dietas muito baixas em gordura também são dietas que vão travar o intestino. E aqui eu tô falando para você se entupir de gordura, você vai colocar tudo mergulhado no óleo e feito com banha de porco. Não, eu não tô falando disso. Eu estou falando que a baixo consumo de gordura, né? Uma dieta com pouquíssima gordura é uma dieta que naturalmente vai travar o intestino. Tá? Então, gente, quando muitas vezes vocês vão em nutricionistas, principalmente procurando emagrecer, muitas profissionais até hoje, elas vão ser prescritoras desse tipo de alimento, de produto zero, de produto light, de barrinha, né, de coisas nesse sentido que podem sim travar o intestino de vocês, porque a gordura ela é necessária tanto para
a questão hormonal, tá? Então, tanto para a questão de melhora dos hormônios em geral, que isso é muito importante quando a gente pensa na menopausa, e a gordura ela é muito importante para emulsificar as fezes, para deixar essas fezes menos ressecadas, para deixar essas fezes mais pastosinhas, mais amolecidas, né? E aqui eu não tô falando de um cocô mole, eu tô falando de um cocô do tipo 4, tá? Então, a gordura, ela vai ajudar essas fezes a ficarem mais pastosas, de forma que ela não vai doer na hora que ela for sair ali, né? Na hora que você for evacuar, tá? Então, é outro erro. E um outro erro também muito comum, que eu vejo muito com as minhas alunas, principalmente aquelas que buscam o ganho de massa, que buscam a definição muscular, é o aumento muito grande de proteína na dieta, tá? Então, sim, a gente precisa consumir proteína, a gente precisa comer proteína para ter massa muscular, para envelhecer de forma saudável, para melhorar a saúde óssea, para melhora estética, para tudo, tá? Então, a proteína ela é muito importante. Só que, gente, a gente não pode se entupir de proteína, colocar grandes quantidades de proteína na dieta, porque senão é algo também que vai travar o intestino, tá? Então, o excesso de proteína, principalmente o excesso de carne, é algo que pode travar o intestino. Justamente porque a carne, ela tem mais difícil digestão, ela não tem fibras, né? Carne não tem fibras. E se você consumir ainda carnes com pouquíssima gordura, também é uma coisa que vai estimular o intestino a ficar preso, tá? Então, dietas com alto teor de proteína também vão travar o intestino. E além disso, quando eu consumo muita proteína animal, né? Então, muita carne, excesso de ovos, por exemplo, leite, derivados, whey, coisas nesse sentido, eu também posso aumentar no meu intestino um conjunto de bactérias chamado proteobactérias, que são bactérias que aumentam quando eu tenho um alto consumo de proteína animal, tá? Então, essas proteobactérias, elas são bactérias gram-negativas, ou seja, elas são bactérias patogênicas quando elas estão em excesso, e elas vão causar principalmente aquele pum fedido, tá? Então, se você tem pum muito fétido, se você tem um cocô muito fedido, né? Então, aí você precisa se preocupar, você precisa olhar para essa questão das proteobactérias, tá? Então, as proteobactérias são bactérias que aumentam quando a gente tá ali consumindo um teor muito alto de proteína animal e não tá conseguindo digerir essa proteína, tá? E aí, gente, o que acontece? Quando a gente pensa nessa dieta saudável, todas esses tipos de dietas que eu falei pra vocês, elas são dietas saudáveis, tá? Então, vão ter frutas, vão ter vegetais, vão ter comida de verdade, castanhas e tal, mas não são dietas que vão te estimular o funcionamento do intestino, tá? E aí é por isso que muitas vezes você vai na nutricionista, você procura ajuda e você não tem a resolução do seu problema, certo? Quando a gente pensa em uma dieta estratégica para o intestino preso e para o cocô de bolinha, primeira coisa que a gente precisa entender é que essa dieta ela precisa ter estratégias laxantes ao longo do dia, tá? Então, estratégias para estimular o funcionamento do intestino ao longo do dia. No café, antes do café da manhã, no lanche da tarde, no jantar, é importantíssimo que a gente tenha, né, estratégias laxantes, a gente tenha combinações de alimentos que vão estimular o funcionamento do intestino. Um segundo ponto muito importante quando a gente vai tratar o intestino, quando a gente vai fazer uma dieta específica para o intestino, é fazer um protocolo focado em desinflamar esse intestino, tá? Então, é um protocolo focado com combinações, com refeições que vão ser ali combinadas e vão ser distribuídas ao longo do dia, de forma que, quando a gente faz uma combinação adequada, ela vai estimular a desinflamação desse intestino. Então, gente, não é uma dieta comum, não é uma dieta saudável, é uma dieta que vai estimular a desinflamação e a restauração desse intestino, certo? Então, aí é bem importante que a gente consiga, né, fazer primeiro, antes de fazer o seu intestino funcionar, fazer um processo de estimulação, de restauração do intestino, certo? Então, primeira coisa, estratégias laxantes ao longo do dia. Segunda coisa, uma dieta de restauração. Em uma dieta de restauração, a gente vai pensar em 2 pontos principais.
O primeiro ponto é em retirar alimentos que você tem sensibilidades e que sabidamente inflamam o seu intestino. Gabi, como é que eu vou saber que os alimentos são esses? Lá dentro do Desenfesa tem um material chamado scanner metabólico, que é onde você vai preencher uma pontuação e ele vai te dar ali quanto que você, quais alimentos, né, através dos seus sinais e sintomas, quais alimentos podem estar prendendo o seu intestino, podem estar te causando sensibilidade, tá? Então, dentro do Desenfesa, a gente tem esse scanner metabólico, beleza? Bom, e aí a gente vai retirar ou vai reduzir esses alimentos que causam sensibilidade, que aumentam bactérias ruins, que te deixam com cocô de bolinha, que te deixam aí toda desregulada. A gente vai reduzir ou vai retirar esses alimentos, mas vai também, gente, principalmente incluir alimentos. A gente vai acrescentar alimentos que vão te ajudar a estimular o funcionamento desse intestino. Então, alimentos que vão restaurar o seu intestino, que vão estimular a digestão proteica no intestino, que vão estimular a digestão em geral dentro do seu intestino. Quando eu faço um protocolo de restauração intestinal, quando eu faço um protocolo focado em desinflamar o intestino, esse intestino ele vai começar a receber alimentos, ele vai começar a receber combinações de alimentos que vão estimular esse funcionamento. Tá? Então, muitas vezes, o que eu vejo vocês fazendo é assim, meu intestino é preso. Aí, o que vocês fazem? Eu vou comer chia, eu vou comer linhaça, eu vou comer psyllia, eu vou comer aveia, se entopem de fibras, não bebem água na quantidade adequada, ou até mesmo, muitas vezes, até bebem água na quantidade adequada. E aí, vocês acabam incluindo vários alimentos, mas não retiram aquilo que tá travando o intestino de vocês, que tá causando sensibilidade. E aí, gente, você vai ficando com um monte de alimento que te sensibiliza, que inflama seu intestino. Eles já estão ali dentro, eles já estão dificultando a saída das suas fezes, e aí você vai incluir mais alimentos que muitas vezes vão prender o seu intestino ao invés de soltar, que é o caso das fibras utilizadas de forma incorreta. Então, a maioria de vocês come fibra, a maioria de vocês tem uma alimentação rica em fibras, e essa na maioria das vezes é o problema. Por quê? Porque você coloca fibra demais em um intestino que está inflamado, que está totalmente debilitado, e aí, consequentemente, você vai virando uma rolha, né? Então, você tá ali com um monte de coisa que você não consegue digerir e coloca para dentro do intestino um monte de coisa para ele formar bolo fecal. Ele não consegue formar, ele não consegue eliminar, e você vai ficando cada dia mais travada. Tá? Então, é isso que vai acontecendo e é isso que vai desregulando tudo, né? Desregulando tudo no seu organismo, e você vive uma bola de neve, nunca consegue resolver o seu problema intestinal, tá? Bom, e aí, gente, quando a gente pensa nisso, então, primeiro a gente vai restaurar esse intestino, primeiro a gente vai melhorar ali, retirar aqueles alimentos que causam sensibilidade, a gente vai melhorar esses aspectos, e depois a gente vai fazer um processo de estimulação funcional. Tá? Nesse processo de estimulação funcional, a gente vai estimular o movimento desse intestino através de estratégias laxantes, estratégias que combinadas vão estimular o funcionamento do seu intestino também, tá? Então, depois que você restaurou, depois que você desinflamou esse intestino, aí a gente vai focar em estimular o movimento do intestino, ou seja, eu tenho o bolo fecal e eu vou focar em fazer com que essas fezes vão sendo eliminadas ali ao longo dos dias, tá? De uma forma saudável, fazendo um cocôzinho bonito, que é o cocôzinho do tipo 3 ou do tipo 4, tá? Então, é isso que a gente vai fazer quando a gente pensa em tratamento do intestino. Então, é muito diferente você fazer um tratamento em etapas, com etapas focadas em destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha, de você fazer uma dieta apenas saudável, tá? Dieta saudável, gente, como eu disse, é obrigação, tá? Dieta saudável todo mundo tem que fazer. Pro seu marido, ele vai comer a mesma coisa que você, isso é uma coisa que vocês reclamam muito. Meu marido come a mesma coisa que eu, todo mundo da minha família come a mesma coisa, todos eles vão no banheiro e eu não vou, né? Por que isso acontece? Porque o seu marido, ele faz uma dieta ali saudável, só que ele não tem problemas intestinais, então para ele aquela dieta vai ser sucesso, tá? Às vezes para um filho, né? Principalmente homem, gente, homem tem mais, é difícil, muito mais difícil a gente ver um homem com o intestino preso do que uma mulher, tá? Então é muito mais comum ver uma mulher com o intestino preso, né? Um homem que tá saudável, que não tem ali nenhuma questão de saúde, tá? E aí você vai comer a mesma coisa que todo mundo come, mas não vai conseguir ir ao banheiro. Por que que você não vai conseguir? Porque pra você
né? O seu intestino, ele foi escolhido muitas vezes como seu órgão de choque, né? Todas nós, todo mundo tem um órgão de choque, que é aquele órgão que vai sofrer quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente passa por algum problema, quando acontece alguma coisa nesse sentido, tá? Então, algumas pessoas vão ter dor de cabeça, outras vão ter dor de estômago, outras vão ter problemas na pele, outras vão ter queda de cabelo. Cada uma vai ter uma coisa, cada pessoa vai ter uma coisa. E aí, no seu caso, o seu intestino foi escolhido para ser o órgão de choque, tá? E isso, gente, não é uma coisa assim que às vezes a pessoa fica reclamando, ai, nossa, mas eu não aguento mais tratar meu intestino. Tá, mas poderia ser outro órgão, você poderia ter alguma outra coisa. Todo mundo vai ter um órgão que vai sofrer mais quando a pessoa passar por algum tipo de problema. Agora, Gabi, eu não tô passando por nenhum problema e meu intestino continua preso, eu continuo travada. Sim, meu amor, porque você continua fazendo errado a vida inteira, né? Então, se você já fez de tudo, se você já fez dieta, se você já fez várias coisas e seu intestino continua preso, mesmo você comendo saudável, mesmo você fazendo o que na sua cabeça é certo, é porque você tá fazendo errado, tá? E aí, gente, entra a alimentação saudável, entra o já bebo água, já faço exercício físico. Você pode fazer tudo isso, mas pode ser que tudo isso não seja estratégico para o seu intestino. Pode ser que tudo isso não seja ali focado em resolver o seu problema intestinal, tá? Então, o que acontece? A gente precisa lembrar que reclamar menos e agir mais. Se o que você fez até hoje, se o que você faz não funciona, não tem resultado, é porque você está fazendo alguma coisa errada, né? E aí, se você continuar tentando fazer sozinha ou buscando profissionais generalistas, você nunca vai conseguir resolver o seu problema, tá? Então, muitas vezes você vai fazer um investimento que vai resolver. E lembra, gente, que caro é aquilo que não resolve. Se você pagou uma coisa que na sua cabeça é caro para alguém e aquilo te resolveu o seu problema de uma vida, não é caro, é barato, tá? Então, pensar que você pode resolver o seu problema de uma vida inteira em 21 dias, com uma dieta possível que cabe no seu bolso, com comida de verdade, é muito rápido, né? Então, vamos pensar nisso, porque aí vai facilitar também para vocês entenderem que não basta comer saudável, você tem que fazer uma dieta estratégica focada no funcionamento do seu intestino. Fechou? Bom, então é isso que eu queria falar com vocês na live de hoje, né? Faço dieta, como saudável, meu intestino não funciona. E aí eu te expliquei nessa live por que isso tá acontecendo, tá? Então, por que você tá fazendo dieta, que você tá comendo saudável, que você tá fazendo na sua cabeça tudo o que precisa e o seu intestino não está funcionando, tá bom? Bom, e aí, gente, o que vai acontecer? Lembro a vocês que essa é a nossa terceira live de aquecimento da Super Aula para Destravar o Intestino, que é uma aula online gratuita, onde eu vou te contar tudo o que você fez de errado a vida inteira, que vem travando o seu intestino, e eu também vou te mostrar o que você precisa fazer para que o seu intestino funcione diariamente, para que você tenha um intestino saudável e faça cocôzinho bonito, tá? Depois dessa aula, que é uma aula gratuita e online, eu vou abrir inscrições para o Desenfeza, que é o meu programa de tratamento intestinal, tá? É a última turma de 2025 e é a sua última chance de não terminar o ano travada. É a sua última chance de chegar no Natal e estar com o intestino funcionando. Última chance de não passar o Réveillon igual um baiacu, né? Nem entrar no vestido de tão apertado que tá, porque a sua barriga tá gigantesca, né? Então, é a última chance de 2025 de você entrar no Desenfeza e se tornar minha aluna ainda esse ano, tá? Então, a gente vai fazer a aula, eu vou te explicar, já vou te passar várias estratégias, como eu passo aqui nas aulas também, nas lives, né, pra vocês. Então, eu sempre tô trazendo conteúdo, sempre tô auxiliando, ajudando vocês. Na aula não vai ser diferente, mas se você quiser se aprofundar, se você quiser ter o contato direto comigo, dentro da comunidade Intestino Feliz, ter o meu WhatsApp e me ter como uma aliada para te ajudar a resolver o seu problema intestinal, aí você vai se tornar minha aluna e vai vir pro Desenfeza. Combinado? Então tá, se você ainda não tá inscrita, vai lá no link da minha bio, clica naquele linkzinho azul, se inscreve, é bem rapidinho, é só pra gente te mandar o link para que você possa assistir a aula, tá? Se você não conseguir fazer isso, me manda uma mensagem no direct que eu ou a minha equipe vamos te ajudar, vamos te orientar também, tá bom? Então é isso, meus amores, fiquem com Deus, até amanhã às 7h30 da manhã. Tchau, tchau!